coração, então eu queria fazer um convite agora. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria que você me acompanhasse na oração, mas faça a sua oração pessoal. Conversa com Deus. Senhor, olha, eu fui convidado para estar aqui, fui convidada, eu não sei muito o que vai acontecer, mas eu quero abrir o meu coração. Eu quero receber essa água, essa graça que o pastor acabou de ler na frente lá. Vamos fazer essa oração todos juntos e clamar que Jesus Cristo possa se manifestar no coração de todos nós aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá essa noite. Essa cantata ela foi feita com o propósito de glorificar o teu nome. Tu és a pessoa mais importante da noite, porque é o Rei que veio, que serviu, nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, para que nós pudéssemos beber dessa água que mata essa sede insaciável do nosso coração. E nós pedimos em nome de Jesus que agora o Senhor acalme todos os corações aqui, que a nossa mente possa se concentrar em tudo que vai acontecer. Tira, Senhor, tudo aquilo que divide, que tira a nossa atenção, e que nós possamos receber, pela graça, a ministração da Tua Palavra. Muito obrigado. Abençoe essa igreja nessas próximas horas. Tudo que nós vamos fazer aqui, nós consagramos o prédio, as pessoas, os louvores, instrumentos, som, luz, tudo é do Senhor, tudo pertence a Ti. Essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. No princípio, só havia Deus. Não havia tempo. Não havia dor. Não havia escuridão. Apenas um Deus eterno, perfeito e cheio de amor. E então, Deus falou: haja luz. E a luz brilhou. Com sua voz, Ele criou tudo o que existe: os céus, a terra, os oceanos, as estrelas, os animais. E por fim, o ápice da criação, o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com liberdade, propósito e intimidade com o Criador. Eles andavam com Deus. Não havia culpa, medo ou morte. Mas o amor só é verdadeiro quando existe escolha. E Deus deu uma árvore, um limite, um teste de confiança. A serpente, símbolo do inimigo, mentiu. Disse que o homem podia ser como Deus, sem Deus. E Adão e Eva desobedeceram. O pecado entrou. A relação foi quebrada. A terra amaldiçoada. E o ser humano expulso do jardim. Mas Deus não desistiu. Mesmo na queda, Ele declarou uma promessa: da descendência da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Adão e Eva tiveram filhos, e os filhos dos filhos encheram a terra. Mas o pecado também se multiplicou. A violência aumentou. O coração humano se afastava cada vez mais de Deus, até que chegou o tempo em que a terra estava tão corrompida que Deus decidiu agir. Destruirei tudo o que tem fôlego de vida. Mas havia um homem, Noé, um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Deus o chamou, mandou construir uma arca, um grande barco de salvação. Por mais de 100 anos, Noé pregou, avisou, martelou. E no fim, ninguém acreditou, exceto sua família. Então veio o dilúvio. Águas cobriram a terra, mas a arca flutuava, guardando dentro dela a promessa de um novo começo. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 pessoas, recomeçaram a história da humanidade. E quando as águas baixaram, Noé adorou a Deus. E Deus fez uma nova aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E colocou o arco-íris nos céus como sinal. A mensagem era clara. Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma porta de escape. A arca era mais do que madeira, era um símbolo profético. Assim como houve um único caminho para escapar do juízo,
também há hoje um só caminho: Jesus Cristo. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Depois de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Sua graça vem, transporta o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra Os filhos de Noé encheram a terra. Sem, Cã e Jafé deram origem a povos e nações. A humanidade voltou a se multiplicar. Mas com o tempo, voltou também a se rebelar. Mas mesmo em meio à confusão, Deus já tinha um plano. Ele escolheria um homem, e desse homem viria uma nação separada. E dessa nação viria o Salvador do mundo. O nome desse homem era Abrão, um homem comum de uma família idólatra. Mas Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão obedeceu, e essa obediência mudou a história. Deus fez uma aliança com ele. Prometeu um filho, mesmo com ele e sua esposa sendo idosos. Alguns anos depois, veio o filho da promessa, Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó.
Deus escolheu Jacó e mudou seu nome para Israel. Jacó teve 12 filhos, e desses filhos nasceram as 12 tribos de Israel. Deus estava conduzindo tudo para o cumprimento de sua aliança. O tempo passou. A família de Jacó cresceu no Egito e se transformou em um povo numeroso. E então Israel foi escravizado. Por mais de 400 anos, os filhos da promessa viveram oprimidos e clamavam: Deus, até quando? Deus ouviu e respondeu com um libertador, Moisés. Deus enviou pragas, uma a uma, até que o Egito se dobrou. Na última noite, Deus deu instruções claras. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com seu sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Naquela madrugada, o povo de Deus foi liberto. Mas o inimigo não desistiu. Faraó perseguiu os hebreus até o mar. Foi então que Deus abriu o impossível. O mar vermelho se abriu. O povo passou a seco. O exército egípcio foi destruído. Deus havia vencido. No deserto, Deus guiou seu povo com nuvem de dia e fogo à noite. E no Monte Sinai, ele fez uma aliança. Deus entregou as tábuas da lei, 10 mandamentos que mostravam o que é justo, santo e bom. Mas também revelavam algo mais profundo. O coração humano estava manchado pelo pecado. O povo murmurava, desobedecia, se rebelava. Mesmo vendo milagres, seus corações eram duros. Foi então que Deus instituiu o tabernáculo, um lugar de adoração, com sacrifícios diários. Ali, o pecado era coberto, mas não removido. Era apenas uma sombra, um sinal. O sangue de animais não podia limpar de verdade, mas tudo apontava para o que viria. Um sacrifício perfeito. Um cordeiro sem defeito. Vamos cantar
estava ensinando o povo que só há salvação por meio do sangue e que a libertação externa era só o começo. Ele queria libertar os corações. Depois de 40 anos no deserto, o povo finalmente chega à beira da terra que Deus havia prometido a Abraão. Uma terra que manava leite e mel. Moisés não entra. Ele morre olhando para a promessa. Mas o Senhor levanta Josué para conduzir o povo à conquista. Eles atravessam o rio Jordão. E as muralhas de Jericó caem com um grito de fé. As tribos se espalham pela terra. Mas logo surge um problema. O povo esquece o Senhor. Sem um líder forte, cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. E assim começa um tempo de ciclos. Pecado, opressão, arrependimento, livramento e pecado novamente. Foi o período dos juízes, homens e mulheres levantados por Deus para libertar o povo, como Débora, Gideão e Sansão. Mas a instabilidade era constante. E o povo pede um rei. Deus escolhe Davi, um jovem pastor de ovelhas, com o coração segundo o coração de Deus, e faz a ele uma nova promessa. Da tua descendência levantarei um rei que reinará para sempre. Seu filho Salomão herda o trono. Constrói um templo glorioso. Mas no final da vida, Salomão também se desvia, e o reino se divide. 2 reinos, 2 caminhos, e um povo que aos poucos se afasta da voz de Deus. Ele levantou homens com fogo nos ossos, vozes solitárias em meio a uma geração rebelde. Profetas. Daniel, ainda jovem, foi levado para a Babilônia como cativo. Foi lançado na cova dos leões e saiu ileso. Ele viu reinos caindo e um reino eterno se levantando, o reino do Filho do Homem. Cada profeta clamava, advertia, chorava. Mas o povo endurecia o coração. Até que o juízo chegou. O reino do norte, Israel, foi invadido pela Assíria e desapareceu. O reino do sul, Judá, foi levado cativo pela Babilônia. Jerusalém foi queimada. O templo foi destruído. E os sobreviventes choraram à beira dos rios da Babilônia, perguntando: como cantaremos ao Senhor em terra estrangeira? Pela aparência, tudo havia terminado, mas não para Deus. Mesmo no exílio, ele continuava falando. Ele prometia: eu trarei vocês de volta. Farei uma nova aliança. Darei um novo coração. Derramarei o meu espírito. E assim, depois de 70 anos, um remanescente voltou. Reconstruíram os muros, reergueram o templo, mas algo estava diferente. A glória não havia voltado. Era como se tudo estivesse sendo preparado. O templo estava de pé, o altar reconstruído, mas o céu permanecia em silêncio. Por 400 anos não houve profeta, nem visão, nem palavra revelada. Mas quando o céu está em silêncio, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. 400 anos se passaram. E então Deus falou novamente. Mas desta vez não foi por meio de profetas. Foi por meio de um bebê.
Em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu Jesus. Não em palácio, mas numa manjedoura. Não cercado por reis, mas por animais e pastores. Um nascimento simples, mas carregado de eternidade. A palavra se fez carne. Deus se fez homem. O Criador entrou na criação. Os anjos anunciaram: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, o Senhor. Deus forte, Pai da eternidade, Ele é Rei exaltado nas alturas, Cristo, o príncipe da paz, porque um menino a nós nasceu, homem, Deus, um filho se nos deu, em seus olhos
Ele cresceu em sabedoria, trabalhou como carpinteiro e, aos 30 anos, começou a ensinar. Mas ele não ensinava como os outros. Ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele curava os doentes, ressuscitava os mortos, perdoava pecadores, tocava os intocáveis e amava os rejeitados. Mas nem todos aceitaram sua mensagem. A elite religiosa se incomodou. O Império Romano se sentiu ameaçado. E o povo se dividiu. Jesus não veio para montar um exército. Ele veio para vencer uma guerra invisível: o pecado, a morte, o inferno. E para isso, ele teria que morrer. Jesus sabia exatamente por que tinha vindo. Ele não foi surpreendido pela traição, pela cruz ou pela morte. Ele caminhava voluntariamente em direção ao sacrifício. Desde o início de seu ministério, ele dizia que o Filho do Homem seria rejeitado, entregue, morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Era por isso que ele tinha nascido. Naquela noite, ele foi traído com um beijo, preso, acusado por falsas testemunhas, julgado no meio da madrugada por um tribunal religioso corrupto. Foi espancado, cuspido, ridicularizado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, um manto escarlate em seus ombros e zombaram.
Jesus morreu. O corpo foi colocado em uma tumba emprestada. A pedra foi selada. Guardas foram colocados à porta. O inferno parecia ter vencido, mas foi só por 3 dias. Na madrugada do 3º dia, o céu se moveu. Um terremoto sacudiu a terra. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Anjos anunciaram: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou." Boa noite, igreja, Deus abençoe. Esse é um dos motivos do qual estamos aqui reunidos para celebrar o Natal. O sacrifício de Jesus por mim e por você, por nossas vidas. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele nos ama tanto que Ele tem uma história escrita, uma história de vida para você e para mim. Por que celebramos o Natal? Qual o motivo de celebrarmos? Qual o motivo de nos prepararmos, de refletirmos? Você tem um entendimento? Se você não tem, você vai saber agora, né? Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não nasceu dia 25 de dezembro. Nós temos o costume, como cristão, de comemorar essa data, relembrando todo o sacrifício de Jesus. O Natal em si, ele foi estabelecido em 350 depois de Cristo. Hoje, como nós estamos no dia 21 de dezembro de 2025, depois de Cristo. Se pensarmos na data, simplesmente na história, já estaremos falando de Jesus. Já estaremos sentindo o cuidado de Deus conosco. E por volta de 350 depois de Cristo, cristãos que eram influentes em Roma, no Império, eles aproveitaram essa data de 25 de dezembro, que era uma data comemorativa. Existia uma festa de adoração a Deus do Sol, e os cristãos, eles ressignificaram o sentido dessa data. Para quê? Para que tivéssemos, como hoje, refletindo o sacrifício de Jesus na cruz. E a pergunta é, por quê? Pode passar o próximo slide. Por que que nós celebramos? Por que que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo? Porque Ele veio para trazer para a nossa vida salvação, esperança e reconciliação entre Deus e a humanidade. Reconciliação. Por que reconciliação? Porque o homem, ele andava longe de Deus. Pode passar o slide. O homem, ele caminhava sem relacionamento com Deus. O homem de um lado, Deus do outro lado, sem conexão. Pode passar o próximo. Essa é a realidade, infelizmente ainda, de muitas pessoas que não têm um relacionamento com Deus, que não têm uma intimidade com Deus, que muitas vezes duvida de que Deus existe, mesmo sabendo que estamos em 2025 depois de Cristo. Cristo foi um marco na história, um marco na vida, na fundação do mundo, e muitos ainda duvidam. Agora, por que, irmãos, que o homem vivia afastado de Deus? Nós vimos no início dessa cantata um vídeo que falou sobre a queda. Em Gênesis 3 ele fala abertamente sobre isso, sobre a queda, sobre o afastamento do homem de Deus pelo pecado que entrou no mundo. Nesse próximo slide nós vamos ver uma cena que é muito comum de refletirmos, de ouvirmos: Eva comeu do fruto e deu a Adão, e o fruto por muitos é o que? É considerado a maçã. Irmãos, esse não é o ponto. O ponto é
que em Gênesis 3 acontece a queda. Até ali, o homem tinha intimidade com Deus. Sabe a intimidade que você tem hoje, de poder conversar direto com Deus? De Gênesis 3 até Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, o homem não tinha mais essa intimidade com Deus. O profeta Isaías, ele nos ensina sobre esse afastamento. Se você lê Isaías, se você vê Isaías falando sobre o Salvador, profetizando que Jesus estaria vindo, trazendo, anunciando uma solução. Que solução? Para os problemas. Talvez você não tenha problema, mas existem pessoas com problemas. Problemas de corrupção, problemas de depressão, problemas de insatisfação, problemas de sonhos frustrados, problemas de idolatria a ídolos, problemas ligados ao afastamento de Deus, problemas no casamento, problemas no relacionamento pai e filho, problema no relacionamento com outros familiares. E nessa época, o povo estava totalmente desconectado de Deus, mas não existia esperança, porque ou você fazia parte daquele povo que tinha sido escolhido, ou você não ia sentir essa paz, esse amor que eu e você podemos sentir hoje através de Jesus Cristo. Pode passar. Então a gente vai ver alguns pontos. Por que nós celebramos o Natal? Porque Deus veio ao nosso encontro. Por volta de 350 depois de Cristo, essa ressignificação do Natal, o aproveitar essa celebração para compartilhar o plano de Deus, porque Deus se fez homem, a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Jesus nasceu para mostrar que Deus é Deus. Deus não erra, Deus não falha, como Ele ama, como Ele age. No Natal, lembramos que Deus não ficou distante, Ele entrou na nossa história. Em João 1, versículo 14, a palavra fala: assim a palavra se tornou ser humano, carne, osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça, verdade, vimos uma glória, a glória do Filho, único do Pai. É fácil quando estamos aqui dentro da igreja, dentro das quatro paredes, mas acredite, Jesus, Ele passou por dificuldades, como eu e você passamos hoje. Jesus venceu as lutas, e Jesus, Ele se coloca à disposição para caminhar com você, para caminhar comigo. Segundo ponto, porque a salvação começou na manjedoura. Jesus nasceu com um propósito claro. Lucas 9, 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. A salvação, meus irmãos, é para todos. Para todos aqueles que reconhecerem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A cruz e a ressurreição começam com o Natal. Porque no Natal nós celebramos o nascimento do Senhor. Simbolicamente nós lembramos esse momento. Mas qual é o grande ápice da vida de Jesus? Dar a vida por mim e dar a vida por você. Trazer paz ao nosso coração. Quem já teve a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe a diferença, a mudança de vida. Se você ainda não fez isso, reflita sobre isso. Mas eu não estou acreditando muito nessa história. É entre você e Deus. É uma transformação, é um renovo. Sem o nascimento não haveria redenção. Terceiro ponto, porque a palavra venceu a escuridão. O povo vivia em trevas, o mundo estava mergulhado no pecado, no caos.
na desesperança, o nascimento de Cristo marca a chegada de um novo momento. Celebramos o Natal porque a luz de Deus brilha na terra e ainda brilha nas nossas vidas. João 8,12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Vimos homens, mulheres, duetos, crianças aqui à frente, proclamando sobre esse amor. Mas, meus irmãos, por que nós celebramos o Natal? Porque é a prova máxima do amor de Deus por mim e por você. O Natal nos lembra que Deus amou primeiro. Ele amou primeiro dando o seu único filho, mandando ele para o mundo, para se entregar. Deus se aproximou, Deus tomou forma humana. Jesus, ele foi 100% Deus, 100% homem. Deus sabe a dificuldade que você tem muitas vezes para fugir da pornografia, das drogas, do alcoolismo, de uma vida longe de Deus. E aqui a gente não está falando de religiosidade, de religião, mas de vida na vida, de realidade, de vencer o mundo, de lutar contra o pecado, de acreditar, de confiar em Deus, de buscar a esperança em Jesus Cristo, de entender a minha vida tem sentido sim, porque Deus tem um plano para a minha vida. Acredite, Deus tem um plano para a sua vida, para te usar poderosamente. E o quinto ponto do que por que celebramos o Natal é porque Jesus trouxe uma nova forma de viver. Antes de Jesus, era só peso, era afastamento total de Deus. Não existia ligação, não existia liberdade no relacionamento. Com o seu nascimento veio a nova esperança, as boas novas, nova aliança, nova maneira de amar, nova perspectiva de eternidade. Celebrar o Natal é reafirmar que o reino de Deus começou a se revelar. Então, quando nos aproximamos dessa data, desse momento, nós começamos a entender o porquê Deus é Deus, o porquê Deus me ama, o porquê Deus te ama. E o sexto e último ponto dessa reflexão é porque comemoramos as boas novas. O que são as boas novas? Jesus nasceu, Jesus veio. Tá, mas e essa angústia que eu estou sentindo no meu coração? E essa tristeza que muitas vezes me pega? Às vezes a vontade de sumir no mundo, de tirar a própria vida, a vontade de mergulhar no álcool, de mergulhar nas drogas. O que a sociedade vende de uma vida sexual fora do casamento, não acreditar que existe um homem de verdade, não acreditar que existe uma mulher de verdade, que vai caminhar com você, que vai construir uma vida, que vai cumprir o plano de Deus. Os anjos anunciaram aos pastores: nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por isso nós celebramos com alegria, com gratidão, com fé e com adoração, porque todas essas dificuldades, todas essas reflexões, todas essas dúvidas que pode estar no teu coração, ela vai ser restabelecida a partir do momento que você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Jesus, Ele faz essa ponte. Jesus veio, e o fato dele morrer por nós, significa que essa liga, essa ponte, ela está estabelecida. Através de Jesus Cristo, você pode sonhar. Através de Jesus Cristo, você pode buscar a paz, você pode ter paz. Você pode ter a tua vida transformada. Agora essa decisão é uma decisão sua. É uma decisão que somente você pode tomar. Restabelecimento entre você e Deus, do seu relacionamento. Qual é os sonhos que você tem para o seu casamento? Porque Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano está em Gênesis 2. O plano original de Deus está em Gênesis 2. Quando eu e você aceitamos, reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós
passamos a ter aquela intimidade direta com Deus e começamos a viver o plano original. O plano original de Deus para a sua vida é que você seja feliz, é que você tenha paz no seu coração, é que você viva nesse mundo, mas você entenda que a sua vida ela é eterna ao lado dele. Irmãos, imagina uma folha e uma caneta. Você pega a caneta e você faz um ponto ali. Sabe o que é esse ponto? É a sua vida, é a minha vida. Nós somos só um ponto. Agora imagina você pegar a caneta e ir rabiscando assim, ó. Vai pegando da parede de ponta a ponta, dando a volta sem parar. Irmãos, é a vida eterna. Não tem limite. A minha e a sua vida, se vivermos aqui 80 anos, somos um ponto. Mas depois desse ponto, tem vida eterna ao lado do Pai. E é isso, é essa reflexão que vem para o Natal. Quando pensar em Natal, você tem que lembrar, a minha vida, ela é mais que um ponto. E a minha vida, ela é escrita por Deus. Não sei o problema que você está passando. Eu não sei o momento hoje da sua vida. Mas acredite, o Senhor, Ele tem o controle de tudo. Permita que Ele desenhe. E Ele vai renovar o teu amor. Ele vai renovar a tua confiança. Ele vai renovar os teus sonhos. Ele vai ter uma vida de intimidade com você. Deixe seu coração aberto e receba as mensagens que estão por vir ainda nessa noite. A ressurreição mudou tudo. Não foi só o corpo de Jesus que saiu da sepultura, foi a esperança da humanidade. A morte foi vencida, o inferno foi derrotado, o pecado foi pago. A cruz não foi fracasso. A cruz foi o centro do plano eterno. E o túmulo vazio é a maior prova de que a salvação é real. Então, diante dos olhos dos discípulos, ele foi elevado às alturas.
Homens simples se tornaram testemunhas ousadas. Pedro, que havia negado Jesus, agora pregava com autoridade. A igreja havia nascido. E ela não era um templo de pedra. Era feita de gente transformada. Gente cheia do Espírito, vivendo em unidade, partilhando o pão, ajudando os pobres e anunciando o Evangelho com coragem. Apocalipse é uma revelação. A cortina do céu se abre e João, o apóstolo exilado, é arrebatado em espírito para ver realidades que olhos humanos jamais poderiam imaginar. Ele vê Jesus glorificado, com olhos como chamas de fogo. O mesmo Jesus que foi pendurado numa cruz, agora reina com glória eterna. E então, um livro selado com 7 selos aparece. Ninguém podia abri-lo, até que surge o Cordeiro, como se tivesse sido morto. Ele é digno. Criação aguarda, ansiosa espera, o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas cobre o mar, a terra se encherá da tua glória.
os céus se abrem. Um cavalo branco surge, e sobre ele está aquele que é fiel e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem para julgar e guerrear com justiça. O exército celestial o segue. O diabo é lançado no lago de fogo, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Depois do juízo final, João vê a maior de todas as visões, a Nova Jerusalém. Um novo céu e uma nova terra. A cidade santa descendo do céu como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E uma voz diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Nem dor, nem luto, nem clamor. Porque tudo o que era velho passou. A árvore da vida reaparece. O rio da vida corre do trono. Os redimidos reinam com Cristo para sempre. E a história que começou com a separação termina com união eterna. Não haverá mais escuridão. O próprio Deus será a luz, e os seus servos o servirão face a face. Essa é a esperança dos salvos. Essa é a promessa final. Essa é a vitória de Cristo. E ao terminar sua visão, João ouve a última promessa: Eis que venho sem demora. E a resposta que ecoa dos céus é: Vem, Senhor Jesus.